Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês porque nós acabamos de bater a marca de 100 mil inscritos. Exatamente, um canal com um tema tão específico quanto o nosso, Engenharia, né, que não tem um público-alvo tão grande, né, bater um número de 100 mil inscritos é algo que tem que ser comemorado. Eu agradeço muito vocês por isso, porque são 3 anos aí de YouTube. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não comecei ontem no YouTube, então é uma marca muito legal de bater os 100 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por isso. Antes também da gente começar o tema principal desse vídeo, que está sensacional, então já deixa o seu like aí, já compartilhe se for possível, traga aquele seu amigo lá que está distante da engenharia, traga ele, resgate ele, porque esse ano vai ser um ano sensacional. Eu garanto isso para vocês e esse vídeo vai ajudar muito vocês, eu prometo. Mas antes de começar, eu quero dar um recado, na verdade um anúncio que eu até já fiz aqui no canal, que é o anúncio do curso de TQS que o Rangel, o professor Rangel, vai disponibilizar na nossa plataforma. Nós estamos disponibilizando mesmo espaço para ele na plataforma, sem custo basicamente, para trazer o menor valor possível para esse curso, que tem um valor de R$ 190. Você vai ter aulas ao vivo, são 5 aulas no total, começando a partir do dia 17, e essas aulas vão ser totalmente interativas. Você vai poder interagir com ele através do chat, tirar a dúvida ali na hora que você estiver assistindo a aula. Também vai ter grupos do WhatsApp para trocar informação sobre o curso. E o mais importante o Rangel ele tem costa quente lá na TQS. Então, ele é muito amigo do pessoal da TQS e ele conseguiu condições, vantagens exclusivas para os alunos que fizerem o curso dele. Então, quem fizer o curso dele, gostar do software, vai ter uma vantagem única, né, na aquisição da licença vitalícia do TQS. Tá? Então, além de fazer um curso top, por R$ 190, você vai ter, né, condições exclusivas para aquisição do software da TQS. E também, durante o curso, você vai ter a licença, né, disponibilizada pela própria TQS para acompanhar o curso. Tá? Então, é um curso muito completo, sensacional o conteúdo, vocês não vão se arrepender se vocês se inscreverem nesse curso. Lembrando, por ser um curso online, ele tem vagas limitadas. Tá? Então, você pode se inscrever lá amanhã ou depois e já não ter vagas. Então, é importante você ir lá se inscrever nesse curso. Ok, pessoal? Então, recado dado, vamos para o tema principal desse vídeo. Muitas pessoas me perguntam se é possível colocar um pilar nascendo em viga, né? Se tem algum problema, qual é o comportamento da estrutura. Então, eu estou fazendo esse conteúdo aqui, que vai ser dividido em 2 vídeos. Nesse vídeo, eu vou explicar todo o conceito da coisa, nós vamos entender como que funciona ali as ligações de pilar para viga, né, e qual é o comportamento de uma estrutura com esse tipo de caso aí, de pilar nascendo em viga. E na próxima aula, ou no próximo vídeo, melhor dizendo, nós vamos aprender a como dimensionar isso daí. Como dimensionar um pilar que nasce em viga. Logicamente que eu vou fazer um exemplo simples, né, para vocês aprenderem a dimensionar, mas que não fique ali enchendo muito linguiça, para que vocês entendam realmente o processo de dimensionamento. Então, esse vídeo vai ser o conceito e o próximo vídeo vai ser a prática da coisa. Se eu já tiver gravado esse vídeo, vai aparecer o linkzinho aí em cima para vocês poderem assistir o vídeo de dimensionamento. Mas é importante você assistir esse vídeo aqui inteiro e depois ir para o próximo vídeo. Tá certo? Então, quando é necessário, né, a utilização de um pilar nascendo em viga? Muitas vezes nós temos projetos que a concepção arquitetônica dele, não que foi feito de maneira errada, mas a concepção da arquitetura ela não bate entre os pavimentos. Né? O layout, por exemplo, do pavimento térreo, ele não bate com o pavimento superior. Por exemplo, em relação ao alinhamento das paredes. Como bem sabemos, aí, a grande maioria das estruturas tenta ao máximo esconder a estrutura propriamente. Né? Os pilares ficam dentro da alvenaria, as vigas
idem, né? Então, nós temos que esconder essa estrutura. Então, quando acontece de, por exemplo, o pavimento térreo ter o alinhamento de paredes tal que, se eu for colocar um pilar em uma mesma aprumada, né, ou seja, aquele pilar que nasce no pavimento térreo e vai para todos os outros pavimentos, se as paredes não estiverem bem alinhadas, pode acontecer desse pilar nascer no meio de um quarto, por exemplo, no meio de uma sala. E isso nós temos que evitar ao máximo. Isso não pode acontecer, né, a não ser que o cliente peça isso, né, exclusivamente. Mas, na grande maioria dos casos, 99% dos casos, nós temos que evitar que isso aconteça. E uma das soluções é justamente fazer pilares nascendo em viga. Porque a gente pode fazer uma viga ali, onde eu tenho a possibilidade de colocar aquele pilar, que é indispensável muitas vezes para segurar um outro pavimento forro, ou que seja um terceiro pavimento, segundo pavimento, evitando de ter que nascer esse pilar no meio de uma sala. Tá? Então, esses são os casos mais comuns. E eu trouxe aqui para vocês um projeto, inclusive eu acho que eu até já mostrei esse projeto aqui, se não me engano foi esse, onde é um dos únicos projetos que eu achei que tem esse caso, que eu encontrei nos projetos mais recentes, que tem um caso parecido com esse, que é um pilar nascendo em viga. Que no caso é esse pilar aqui, ó. Os textos estão sobrepostos aqui, porque eu andei editando ele, mas esse pilar aqui, ele nasce num balanço dessa viga 203. Então, é um pilar que está muito próximo de um pilar que morre, porque se eu fosse pegar esse pilar P1 aqui e subir com ele, ele daria bem no canto aqui de um dos dormitórios. Então, eu tenho até um 3D aqui que mostra isso para vocês. Então, esse pilar aqui é o pilar que vem lá de baixo, né? Se eu fosse subir ele aqui, vejam só, se eu fosse subir ele aqui, ele iria dar bem no meio aqui, ó. Bem no meio não, no canto aqui, ele ia ficar exposto dentro desse dormitório. Aqui é uma portona de vidro, então não tem como eu deixar ele aqui mesmo. Então, eu tive que nascer um outro pilar aqui, né, de tal forma que esse pilar está apoiado numa viga em balanço. Certo, essa viga em balanço é um balanço muito pequeno, então a influência desse pilar na estrutura como um todo, ela é muito pequena. Mas pode acontecer desse pilar ter que nascer no meio de uma viga. Então, quando ele nasce no meio de uma viga, essa viga ela vai ter que ter o dimensionamento tal qual que absorva a carga pontual que vai ser distribuída nessa viga. Então, é um caso mais complexo de ser estudado. E é justamente esse caso que nós vamos fazer na próxima aula, dimensionando esse pilar que nasce em viga. Dessa forma, galera, nós podemos estudar qual é o comportamento desse tipo de pilar, né, em um exemplo. A coisa mais importante que nós temos que observar nesse caso é o tipo de vinculação desse pilar com a viga. Quando nós temos uma vinculação rígida com essa viga, o pilar que nasce nessa viga, ele vai absorver parte dos momentos da deformada global dessa estrutura. Então, ele vai ter ali uma influência benéfica para a estrutura, porque ele vai aumentar a rigidez dessa estrutura. Inclusive, eu fiz até aqui um modelinho que vai exemplificar isso para a gente. Eu tenho dois modelos aqui. Aqui eu tenho um modelo com um pilar que nasce no meio dessa viga aqui. Então, é um pilarzinho que tem uma ligação rígida, que nós estamos trabalhando com o F-Tool. Então, essa ligação rígida vai aumentar a rigidez global da estrutura, porque ele vai absorver parte dos momentos dessa estrutura. E aqui do lado direito, nós temos a mesma estrutura, porém com um pilar com uma vinculação do tipo rotulada. Tá? Nós sabemos que no concreto armado não existe uma ligação rotulada 100%, a não ser que seja, por exemplo, elementos pré-fabricados, com sistema de consolo, aí sim. Nesse caso aqui, não. É uma estrutura consolidada junto, né? Uma estrutura de concreto que foi concretada ao mesmo tempo. Então, ela tem ali uma ligação
nem que seja apenas a ligação do concreto, que vai absorver também parte desses momentos. Mas, para exemplificar, eu fiz aqui uma ligação 100% rotulada. Então, qual é o comportamento distinto entre essas estruturas? Reparem bem, este pilar aqui ele vai ajudar na rigidez global da deformada dessa estrutura. Esse pilar aqui já não. Então, se a gente colocar aqui a deformação da estrutura, a gente consegue ver isso daí. Primeiro ponto, essa estrutura aqui, se a gente for pegar aqui a distância da deformada, a gente consegue ver o dx, que é a deformação em x, de 1,55. E se a gente for ver a deformação dessa outra estrutura aqui, nós podemos ver uma deformação de 2,4. Ou seja, é uma deformação maior do que a outra, né? Justamente porque este pilar aqui, que é o pilar com ligação rígida, ele está absorvendo parte das tensões que são destinadas a essa estrutura. Como eu tenho aqui uma carga, nesse caso é uma carga unitária, apenas para exemplo, uma carga unitária de 1 kN por metro, na horizontal, tendendo a empurrar essa estrutura da esquerda para a direita. Por isso, essa deformada aqui, né, que ela está indo da esquerda para a direita. E a gente consegue ver, justamente aqui, na deformação do próprio pilar. Vejam só, esse pilar aqui ele tende a ter um formato de S. Se eu aumentar um pouquinho aqui a deformada, a gente consegue ver melhor isso daqui. Está vendo que ele tem uma espécie de uma curvatura aqui? Isso quer dizer o quê? Que este pilar ele está se deformando por conta da ligação rígida que ele tem com essa estrutura. Ele não consegue rotacionar aqui nessa ligação. Então, ele vai absorver esses momentos que são gerados pela estrutura como um todo. Já esse pilar aqui, não. Vejam só, ele não tem nenhuma curvatura. Ele está inclinado, justamente porque a estrutura está se deformando para a direita. Mas, se eu aumentar aqui a deformação, vejam só que ele não se curva. Ele mantém a linha reta aqui, ele vai se inclinar cada vez mais, mas ele não tem uma curvatura tão acentuada quanto este pilar aqui, justamente porque ele não está absorvendo momentos. Tá? Então, essa é a principal diferença entre os tipos de vinculação de um pilar que nasce em viga. Aí você me pergunta, Felipe, quando eu devo utilizar um e quando eu devo utilizar outro? Lembrando-se da premissa que quem define isso é o projetista. Muitas vezes, quando a gente está lá na universidade, né, principalmente engenheiros recém-formados, estão acostumados a receber aquele exemplo pronto do professor, né, mostrando lá uma viga que engastada ou uma viga simplesmente apoiada e pede para ele dimensionar. Mas muitas vezes ele não sabe como definir esse tipo de vinculação. É uma dúvida muito frequente. Então, esse tipo de vinculação, pessoal, é o projetista quem define se é uma ligação rígida ou se é uma ligação rotulada, uma ligação flexível, uma ligação semi-rígida e assim por diante. Inclusive, nós vamos aprender na aula de dimensionamento. Esse tipo de ligação é definida com base no tipo de estrutura. Por exemplo, é muito comum em pelotis de edifícios de grandes alturas, quando eu tenho um pavimento garagem, fazer uma viga de transição. Essas vigas de transição, elas recebem basicamente toda a carga dos pilares dos pavimentos superiores. Então, são cargas muito altas que vão exigir seções muito grandes. E nesses casos, até pelo fato do edifício ser de múltiplos pavimentos, é interessante trabalhar com ligações rígidas. Ou seja, eu aumento a rigidez naquele ponto de ligação, colocando mais armadura que, consequentemente, vai absorver maiores momentos. Em edifícios de pequeno porte ou até residências, muitas vezes eu não tenho seção significativa para conseguir absorver essas tensões. Se a gente for pegar como exemplo uma casa, né, a seção de pilar ali, uma seção comum é 14 por 25, 14 por 30, não é mesmo? Então, essa seção é uma seção pequena. Então, muitas vezes a gente não consegue absorver
grandes momentos com uma seção tão pequena assim. Então, nesses casos, é interessante trabalhar com uma ligação mais livre, né? Uma ligação semirrígida ou até mesmo uma rótula plástica que a gente pode calcular, né? Então, isso, pessoal, é muito importante a definição, porque vai definir qual é o comportamento da estrutura como um todo. Para casos isolados, por exemplo, numa residência, onde eu tenho apenas um pilar que vai nascer em viga, tranquilamente você pode escolher esse tipo de vinculação. Vinculação rotulada, com rótula plástica, uma ligação semirrígida. Com esse tipo de configuração aqui, nós utilizamos para edifícios maiores, com seção de pilares e vigas maiores, onde eu consigo absorver essas tensões. Tá certo? Então, com esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham entendido qual é o comportamento da estrutura em relação aos tipos de vinculação dos pilares que nascem em vigas, que é um conceito muito importante de se entender antes de partir propriamente para o dimensionamento. Não adianta a gente dimensionar uma estrutura sem saber qual é o tipo de vinculação que nós vamos adotar. Nós temos que entender esse conceito antes para aí então poder dimensionar e aí tirar o maior proveito desse dimensionamento, escolhendo exatamente o que eu preciso para aquela estrutura em particular. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido o conceito desse vídeo. Se você gostou, gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe se for possível e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu agradeço a audiência de vocês até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!